Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus. O texto que nós vamos basear para a exposição da palavra de Deus hoje, pela manhã, livro de Gênesis, no capítulo 29, versículo 30, até o capítulo 30, versículo 24. Do 29, 30 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou a serva. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-me Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha. Ele chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Dê-me o Senhor ainda outro filho. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, para
preparando-nos assim para ouvirmos a pregação. Bendito Deus, mais uma vez te pedimos, desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus oramos. Amém. Impressionante que a Escritura Sagrada ela nos ensina que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E por muito tempo nós até nos esquecemos daquilo que nós plantamos. E muitas vezes nós recebemos exatamente o fruto do nosso trabalho. De alguma forma, essa é uma realidade tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo da vida. O que muda na realidade da vida é a misericórdia de Deus. Muitas vezes, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Não me refiro no aspecto da salvação, porque a salvação é assim, é sempre misericórdia. Me refiro às consequências daquilo que nós fazemos na vida. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E se de fato nós sempre fôssemos receber aquilo que nós merecemos, todos nós já teríamos sido destruídos. E sem dúvida Deus é misericordioso para nós. Por outro lado, nós temos também a tendência e o desejo de ter algumas coisas na vida. E buscamos isso de maneira como sendo aquilo último, é o fim da minha vida, é o objetivo da minha vida, é para onde a minha vida está caminhando. E isso muitas vezes, quando eu peço, quando eu quero, eu até peço de modo correto, eu peço para Deus, eu busco a Deus. Então eu planto através da oração, eu peço, eu clamo a Deus por aquilo que eu entendo que eu preciso, que eu quero, que é necessário para mim. E eu busco a Deus de maneira incessante por isso. O problema é que quando eu obtenho aquilo que eu peço, aquilo muitas vezes que eu pedi para Deus, e que de alguma forma é fruto desse pedido da graça de Deus, se torna ídolo para mim. Eu passo a amar aquilo mais do que propriamente a Deus. Eu passo a me esquecer de Deus. E passo a viver a vida em torno daquilo que Ele me deu. Essa história que nós acabamos de ler é uma história que mostra esses dois aspectos. A colheita. Jacó, ele está recebendo impressionante. Tudo aquilo que ele fez, ele está acontecendo com ele de volta, no casamento. E por outro lado, o pedido para que se tenha filhos, o desejo de ser mãe, muitas vezes, nesse texto, tem um foco errado. Elas desejam um filho, elas pedem para Deus, Deus dá um filho, mas o objetivo do filho é fazer com que o marido a amasse mais, gostasse dela. O foco passa agora a ser uma disputa entre irmãs pelo amor do marido. Disputa para que aquela que desse mais filhos, na cabeça delas, seria amada. Diferentemente de Ana, no primeiro livro de Samuel, que pede o filho a Deus, recebe o filho de Deus, mas ela dá o filho de volta para Deus. O princípio de que aquilo que eu tenho pertence a ti. O desejo dessas mulheres era receber o amor do marido, o filho que Deus dava,
era apenas com o objetivo de que elas fossem amadas pelo marido. O que a Escritura Sagrada nos ensina aqui, irmãos? Eu queria que vocês voltassem comigo para o texto, livro de Gênesis. Os trocadilhos, as palavras utilizadas no texto, elas são impressionantes nesse sentido. Primeiro, você vai perceber que no verso 30 do capítulo 29, a Escritura diz claramente: Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então Lia não era a mulher amada de Jacó. Então surge a primeira pergunta, não é? Pastor, então é possível você casar com duas mulheres? Então eu posso ter duas mulheres hoje? Eu posso casar duas vezes? Né? Eu no único momento, ter duas esposas? Não é possível isso? É interessante notar na Escritura Sagrada que esses acontecimentos, essas coisas que ocorreram com os patriarcas, com Salomão posteriormente, principalmente, né, que é o maior exemplo desse aspecto, refletem um período da história em que Deus suportou tal pecado. Deus suportou tal pecado, mas nunca foi esse o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus estabelecido na criação? Deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e torne-se os dois uma só carne. Veja, por que a rivalidade? Porque Jacó amava uma, mas foi enganado pelo seu sogro. Mesmo ele tendo duas esposas, ele amava uma e ele trabalhou por ela, não pela outra. Ele tem duas esposas agora porque ele não pode se separar dela. Não cabe o divórcio aqui, porque ele foi enganado e não caberia mais o divórcio nessa situação. Deus então suporta essa situação. E por isso toda a narrativa trágica que você acaba de ler, que nós acabamos de ler, a palavra que se destaca é rivalidade. E essa é uma palavra para outra, a rival. Ela era rival da outra. Até porque, irmãos, a monogamia, ela é da natureza do monoteísmo. Essa é a natureza da nossa relação com Deus. Tanto é que a Escritura Sagrada trata Israel, quando Israel se afasta do Deus Criador e vai após outros deuses, Deus os chama de adúlteros. Vocês que são uma geração de adúlteros, quando vocês se apartaram do Deus, foram infiéis. Veja, essa é a linguagem, a infidelidade, porque Deus tem um povo e esse povo tem um único Deus. Esse princípio é o princípio que se relaciona com o casamento. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele descreve exatamente isso. Marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido. E na linguagem bíblica, Paulo diz: esse é o mistério de Cristo e a igreja. Veja, exatamente o padrão. A monogamia, ela tem nas suas raízes o monoteísmo. Há um só Deus, há uma só igreja, há um só povo. E esse princípio é tão claro que no final da revelação da Escritura Sagrada, quando a igreja vai se encontrar com seu noivo nos céus, a linguagem é de um casamento, um noivo encontrando-se com a sua noiva. Então o que nós temos aqui registrado é uma distorção do projeto de Deus e consequentemente pecado, e consequentemente as consequências que se revelam aqui: rivalidade. Mas no meio dessa trágica história, é importante frisar esse ponto. Nós não somos permitidos hoje ter duas mulheres, porque esse não é o padrão de Deus para nós. O princípio básico, Paulo escrevendo a liderança da igreja,
as características de um presbítero, ele diz que seja marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Independentemente desse princípio, porque aqui nós estamos diante de uma miscelânea de fatos. Jacó amou Raquel, foi enganado por Labão. Jacó, que passou a vida enganando, e agora é uma nova criatura, passa a ser enganado, e o seu sogro engana, e ele se casa com duas mulheres, uma por amor e a outra por engano. Mas ele não amava a Lia, é o que a Escritura Sagrada diz. Ele não amava. Por isso que o capítulo 29, verso 31, começa dizendo assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada. E aqui é interessante, não é? Porque o verbo ver não é simplesmente uma questão de narrativa, né? O Senhor vem, não é vendo mesmo, o Senhor nota, o Senhor presta atenção, o Senhor cuida. Vendo o Senhor que ela era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Nenhuma das duas eram satisfeitas. Uma tinha útero, mas não podia ter filhos. A outra tinha um marido, mas não tinha o amor dele. Uma tinha um amor, mas não podia dar filhos. A outra podia dar filhos, mas não era amada. Ela usa o poder dar filhos para conquistar o seu marido. E ela descreve o gerar filhos como um ato da graça e da misericórdia de Deus. Acompanhe comigo o texto, por favor. E essa expressão desprezada, essa palavra desprezada, ela literalmente ela é usada como conceito contrário de amor. É ódio. Não é exatamente, a ideia aqui não é que ele a odiava, não é? Ele não tinha afeto por ela. Nesse princípio, ele não tinha afeto por ela, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. A quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Veja que sempre ela coloca a razão pela qual, por isso o meu marido me amará agora. Diz o texto: o Senhor viu, atendeu a minha oração, a minha aflição. E a primeira verdade do texto é: o Senhor ouve a oração daqueles que são desprezados. Atendeu a minha oração. Veja, e no segundo filho, verso 33, ou concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: sobre o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. O Senhor ouve e o Senhor vê. Viu o Senhor, ouviu o Senhor a minha aflição. Como desprezada, Deus ouve a aflição e Deus vê a angústia da alma dela e lhe dá um filho, e esse filho recebe exatamente o nome que reproduz esse conceito. O primeiro se chama Ruben, o segundo Simeão. O terceiro filho, verso 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou
Levi. Veja que o objetivo, não é, dela era: agora sim ele vai me amar, agora sim meu marido vai me amar, agora sim ele vai cuidar de mim, agora sim. E os filhos vão recebendo o nome Deus, Rúben, Simeão, Levi. A palavra Levi, não é, exatamente essa expressão unir-se, está ligada à ideia. Por isso que os levitas, eles estão unidos ao serviço do templo, mas esse princípio, eles estão conectados ao templo, ligados ao trabalho do templo. Levi, levitas, aqui eles são, ela diz, ele vai se ligar a mim, o meu marido agora vai se ligar, ele vai me amar agora. Tudo que ela recebia, o que ela pedia, ela transformava num fim errado. Ela recebia de Deus, mas se transformava em ídolo, porque o que ela queria, muito mais do que gerar filhos para Deus, ela queria ser amada pelo seu marido. Parece-me que ela aprende a lição no quarto filho, porque não há registro da palavra marido no versículo 35, quando ele diz: de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso ele chamou Judá, e cessou de dar à luz. Esta vez eu louvarei o Senhor. Veja, a impressão, não é, a linguagem que o texto utiliza. Agora, o filho que eu vou receber, eu vou louvar a Deus. Eu não vou mais receber esse filho com o objetivo de ser amada pelo meu marido. Agora esse filho vai ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E você sabe que Judá, a tribo de Judá, de onde procede o Salvador do mundo, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. É esse jovem que pelo seu pai Jacó recebe a bênção diferenciada, até mesmo maior do que a de José. No capítulo 49, por favor. Gênesis 49, versículo 8 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Veja o verso 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Da desprezada, da não amada, nascem as duas tribos que vão estar ligadas aos dois grandes ofícios de Cristo na antiga aliança: sacerdócio e reino. Levi é o serviço do templo, e Judá representa a monarquia. Lembra do texto: o cetro não se arredará de Judá.
O princípio de que ali ele seria aquele que se assentaria no trono, que governaria. Por isso, quando ela gera esse filho, ela diz: agora o meu objetivo com Judá é louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Isso, irmãos, nos leva a, de maneira direta, a pensar algumas coisas na nossa própria vida. O que é que, quando nós pedimos as coisas para Deus, que nós desejamos, para que é que nós desejamos? Qual o objetivo que nós queremos possuir as coisas? De ter alguma coisa? Para que eu quero? Se não for para a glória de Deus, para louvar ao Senhor. Se eu quero alguma coisa como esposa para ganhar o meu marido, se eu quero alguma coisa como marido para ganhar minha esposa simplesmente, se o objetivo final não é a glória de Deus, eu vou transformar aquilo que Deus me dá em ídolo, porque vai ter um objetivo maior na minha vida do que a própria glória de Deus. Para que nós pedimos um emprego? Eu quero um emprego para poder manter a minha casa. Esse é um fim digno no trabalho. Mas eu preciso pedir alguma coisa para Deus com o fim de glorificar Deus. Eu não quero nada que não tenha esse fim. Essa deve ser a nossa perspectiva. E ao mesmo tempo, o Senhor olha para aqueles que são desprezados. Lia era desprezada. E o Senhor a encheu de filhos, apesar da sua falha no objetivo dos primeiros 3. Deus deu a ela filhos. Agora surge Raquel, capítulo 30. A narrativa agora muda o personagem. Agora é Raquel que entra na história. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morrerei. Dá-me filhos, se não morrerei. A amada sente ciúmes, porque a desprezada gerava filhos. O esposo de Ana, quando ela chorava por um filho, ele disse: não sou eu melhor do que 7 filhos? Não tenho eu te amado? Não tenho sido eu suficiente para você? Não tenho sido eu bênção na sua vida? Não tenho feito eu aquilo que o marido faz? Por que você precisa de mais? Obviamente está implícito aqui o papel de mãe. O papel de mãe, que é o papel da mulher. Isso é um grande problema na nossa geração, irmãos. Perdeu-se totalmente essa função. Hoje, a mulher, ela primeiramente vai cuidar da sua profissão. Depois que ela chega numa idade, que ela conclui tudo que ela tinha de concluir, ela vai pensar em ter um filho, para poder criar pessoas fora da sua própria casa, porque ela tem que cuidar dos seus afazeres no trabalho. O desejo de ser mãe, apesar da rivalidade entre elas, me dá um filho, senão eu morro, deve ser exatamente o que está na alma de toda mulher, o desejo de ser mãe, mas que a nossa sociedade colocou isso por terra, dizendo: você não precisa ser mãe.
Você tem que realizar primeiro a sua função, a sua profissão. Lembrem-se que a palavra de Deus nos ensina. O livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8 até o verso 13, ele diz: e a mulher vai ser salva pelo seu papel de mãe. Ela vai permanecer porque ela tem um papel de mãe, de nutrir os seus filhos, de gerar filhos. Mas além disso, irmãos, além disso, as palavras dela soam irônicas, uma certa ironia. Não que ela seja irônica, mas ela morre de fato quando ela gera o segundo filho. Benjamim nasce e ela morre. Ela gera apenas 2 filhos, José e Benjamim. Me dá um filho, senão eu morro. É um outro princípio importante. Nós desejamos, achamos que sem aquilo nossa vida está destruída. E, irmãos, veja bem, uma das maiores bênçãos que Deus tem dado aos homens, à igreja, é quando Ele diz não para os nossos pedidos. Porque muitas coisas que nós pedimos, nós não sabemos nem o que estamos pedindo. E se Ele nos desse tudo o que pedimos, nós teríamos sido destruídos por nossa própria vontade. Não funciona assim. Nem sempre aquilo que eu quero Deus vai me dar. Ela recebeu um filho e morreu. Mas essa Raquel, que pede um filho desesperadamente ao seu marido, ouve do seu marido algo impressionante. Jacó some da narrativa. O narrador vai usar Jacó agora para falar. E quando ele fala, ele não tem piedade. Ele fala teologicamente correto, de maneira correta, mas ele não tem piedade de uma mulher ferida. Ele não fala com ela com cuidado de um marido. Ele fala como um teólogo, mas não como um marido. Ele diz para ela: Jacó se irou contra Raquel. O narrador deixa claro, e aqui eu não estou lendo com esse tom, porque eu entendo que é assim. O narrador diz que ele se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Aqui é o princípio teológico, é Deus quem abre o ventre, é Deus quem fez. Perfeita teologia, mas nem sempre a nossa teologia correta vai junto da maneira correta de falar. Nós falamos com a dureza de quem não é pai, de quem não é marido. Falamos apenas como teólogos brutos, insensíveis à alma de uma mulher ferida. E a ira dele revela exatamente o estado de Jacó. Os estudiosos levantam uma questão muito importante nesse texto. Primeiro, Deus não aparece nessa narrativa. Segundo, Jacó se omite nessa narrativa. A rivalidade, a intriga, eles dizem: Deus ouviu minha oração, Deus me deu filho. Para isso, a linguagem é: Deus me ouviu, mas Deus não fala nessa narrativa. E Jacó se omite nessa narrativa. Jacó, mesmo tendo sido mudado, ainda estava sendo transformado. Diferentemente de Isaac, seu pai, que orou para que sua mulher pudesse ter filhos. Ele não ora. Como teólogo também ele poderia: vamos orar
Eu vou pedir a Deus que abra o seu ventre. Ele apenas disse: Deus é quem abre, e eu não estou no lugar dele, porque ele foi que fechou o teu ventre. Isaac orou por Rebeca, e ela concebeu 2 filhos. Abraão orou por sua esposa. Jacó não fez. Esse é um elemento forte no texto. Nós precisamos, achamos que temos necessidade de algo, mas não pedimos ao Senhor. Jacó se omite do texto, como Adão se omitiu da tentação. Ele não apazigua os relacionamentos, ele se esconde. Aquele homem que negociava para ganhar bens dos outros, aquele homem que enganava para poder adquirir agora, ele é alvo de negociatas. É o que vai acontecer lá na frente. Quando Raquel dá sua serva para que ele se deite com ela, e ela gera filhos para ela. É importante também frisar isso antes de andarmos para outro ponto. Lembre-se que, não é pastor, o negócio aqui é pesado. Você tem 2 esposas, você tem concubinas, não é? Um único homem. Como é que a Bíblia trata isso? Primeiro é importante frisar isso. Isso não muda nada que falamos no início. O projeto de Deus, Deus suporta esse pecado e trata com ele. Isso é de maneira clara, a Escritura vai dizer isso lá na frente, no decorrer da revelação. Desde o início até o fim é assim. Mas por outro lado, lembre-se, aqui não era promiscuidade. Aqui não era, eu vou me deitar com ela, com 2, 3, não é? O princípio era gerar filhos. Você sabe que é uma mulher que ama o marido, entregar uma outra mulher para se deitar com seu marido, que ela ama, para que ele possa dar um filho, para ela pegar no braço. O desejo dela não é a promiscuidade, não é essa prática que nós temos hoje, a imundície sexual, não é isso que está envolvido aqui. O que está envolvido aqui, os nossos pais, na realidade, desejavam ter filhos, e eles iam fazer qualquer coisa para ter filhos. Ela queria pegar um filho no colo. Ela queria pegar um filho no colo, e como serva dela, era filho dela. Ela pede esse filho, e essa serva Bila vai dando filhos para ela. Elia, ainda aparentemente, como diz no versículo 9, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E ele passa também a conceber da serva de Lia. Aconteceu que Lia ainda deu mais filhos a Jacó. Mas no meio desse processo entra a história das mandrágoras. Mandrágoras, você vai notar aqui no verso 14 em diante. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco teres me levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho. Lembre-se, compare essa narrativa com Jacó dando a lentilha para o seu irmão. Compare essa história. Tomarás também a mandrágora de meu filho, disse Raquel. Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de meu filho. Me dá essas mandrágoras. E aqui, o que é mandrágora? Ela tinha algum desejo? Era uma coisa... A mandrágora, irmãos, era uma fruta, não é? Ela tinha o conceito de ser... ela era como alguma coisa afrodisíaca.
e ela poderia fazer gerar filhos. Havia essa ilusão naquela época com respeito a esse fruto. Então se comia mandrágoras com a intenção de ter filhos. E ela começou a pensar que se ela comesse essa mandrágora, ela poderia ter filhos. Então ela negocia, assim como Jacó negociou com Esaú, Lia negocia com Raquel, deitar-se com Jacó. Jacó agora é alvo de negociar. Ela deita com ele por um negócio. E ela concebe um filho mais uma vez. Passaram-se pelo menos 7 anos entre a narrativa da mandrágora e o dia em que Raquel concebeu. Verso 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. E aqui o narrador, ele deixa passar um período entre 7 anos entre a mandrágora e a concepção de Raquel, para mostrar uma coisa. Primeiro, mandrágora não fazia ter filhos, tá certo? Segundo, era uma lenda e ela acreditava naquilo. Mas agora no verso 22, o narrador não deixa dúvida. Lembrou-se Deus. Foi Deus quem abriu o ventre dela. Foi Deus quem a tornou fecunda. Não foi hipótese nenhuma. Não foi hipótese nenhuma as mandrágoras. Mas Deus abriu o ventre dela. 2 palavras que revelam o cuidado de Deus com o humilhado. Lia era desprezada, como diz o texto sagrado. Lia era desprezada, e o Senhor olhou para ela. Raquel era humilhada porque não podia ter filhos. O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou. Atentou o Senhor para o sofrimento dela. E quando ela tem um filho, o nome dele é José. José, em hebraico, vem de um verbo que significa acrescentar. Até vem essa palavra azaf, juntar, acrescentar. Mesma raiz. Então o nome de José é pelo seguinte. A ideia é a seguinte: José seria o conceito de que, já que ela teve um filho, o útero dela foi aberto, o ventre dela foi aberto, e ela agora teria outros filhos. Deus adicionaria outros filhos a ela. Por isso o nome José, que é acrescentar, adicionar. Deus vai me dar outros filhos. Ela teve um, já pensando no outro. Ela recebe o nome desse filho, chama esse filho José. De repente, ela passa a conceber. Essa mulher, no verso 24 diz: ele chamou José dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Exatamente o que vai acontecer na história dela, nós vamos ver posteriormente. Ela vai ter ainda mais um filho e morre, que é Benjamim. Essa narrativa, irmãos, voltando para o todo dessa narrativa, alguns aspectos dela são importantes para a nossa vida, dentre aquele que nós já falamos e aplicamos aqui. Mas um aspecto que é fundamental para entendermos é: a história, ela é cheia de lugares obscuros. A história é cheia de lugares em que você não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Trevas, escuridão. A história ela tem altos e baixos. E num caso como esse, ela é misturada com toda sorte de sentimento pecaminoso.
Mas o que mais me impressiona nisso é que no meio dessa história está sendo traçada a linhagem do Redentor. Ele veio exatamente para salvar gente como essa gente, para tirar gente como essa gente da imundície do pecado. Raquel disse: me dá filhos, senão eu morro. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não disse: me dá, Senhor, isso, senão eu morro. Ele disse: eu vim morrer para que o meu povo, esse povo aqui, eu e você, fôssemos redimidos da culpa do pecado. Histórias cheias, histórias complexas como essa, você consegue olhar e ver Deus escrevendo a sua história, apesar do pecado do homem. Ele vai cumprir o seu propósito. Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele vai nascer no meio de histórias como essa, em que a rivalidade, a trama, o engano prevalece. Mas que o Senhor, nessa história, faz nascer Judá, de onde procederá o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Isso nos faz pensar também na imundícia da nossa história, no pecado que muitas vezes nós estamos envolvidos. E começa a olhar, olhe para você e veja a esperança, porque Deus veio para salvar gente que vive assim, redimir gente que vive assim. É por isso que eles precisavam de um sacerdote, por isso que nasceu Levi, por isso que eles precisavam de um rei, por isso nasceu Judá. Precisava de um rei para destruir os inimigos, precisava de um sacerdote para levá-los à presença de Deus. Eles precisavam de alguém que fizesse o que eles não podiam fazer, e Deus dá Levi. Eles não podiam entrar na presença de Deus, e Deus lhes dá Levi. Eles precisavam vencer o maior inimigo, o diabo e o pecado, e Deus deu Judá, de onde o cetro não se apartaria. O rei, aquele que ia destruir os inimigos. Ele deu o Cristo para dar a vitória a gente como essa, como eu e como você. A nossa esperança é que o nosso Redentor está sentado e Ele já venceu todos os nossos inimigos, o diabo, o pecado e o mundo. Agora nós não precisamos mais servir ao pecado como escravos. Você que ainda não conhece ao Senhor Deus dessa forma, a imundície do seu pecado foi destruída por Ele na cruz do Calvário, se você de fato confiar nele como seu Salvador. Por outro lado, você que já conhece ao Senhor Jesus, o seu Salvador, nós podemos viver a vida como viveu. Imagine você, depois de salvo,
gente como Jacó se envolver em histórias como essa. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, irmãos, para que o nosso coração não gere em nós uma falsa segurança e nos faça caminhar por caminhos tão destrutivos quanto esse. E ao mesmo tempo, é possível que alguém que teme ao Senhor passe por momentos como esse, mas o Senhor sim vai tratar com eles e vai restaurá-los. Jacó ainda está na caminhada, ele ainda está caminhando rumo à terra. Nós vamos ouvir falar de Jacó ainda muitas vezes, e nós vamos ver um homem que vai sendo transformado durante o seu caminho. Essa é a diferença. Nós que fomos salvos somos transformados na nossa caminhada. E por último, cuidado com a idolatria do nosso coração. Cuidado para que as necessidades da sua vida não sejam na realidade ídolos que você criou e você pede para Deus. O que você precisa de fato não é simplesmente o marido, a jovem que diz: eu caso, eu morro. Você não precisa, você precisa de Deus. Um filho precisa de Deus, um pai precisa de Deus, uma mãe precisa de Deus. O que nós precisamos é de Deus. E se nós tivermos essa verdade em nós, irmãos, tudo aquilo que temos será como Judá, é para louvor do Senhor, é para a glória do Senhor somente. Deus queira que tudo aquilo que temos e possuímos nessa vida seja como Judá, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças, Senhor, por todos os teus benefícios para conosco. Rogamos as tuas misericórdias sobre nossas vidas, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que aqueles que ainda não te conhecem nesse local possam conhecer o verdadeiro Rei que está sentado no trono e destruiu o pecado e o diabo. Eu rogo também, Senhor Deus, para que eles possam conhecer o verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e adentrou os céus em nosso lugar, para que eles possam habitar na presença de Deus. Ensina-nos, ó Deus, a temer o teu nome diante de tudo aquilo que vivemos e temos. Ensina-nos a buscar as coisas com o objetivo único e exclusivo de glorificar o teu nome. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos cantar.